Conte-me tudo, mas não esqueça de nada. Este podcast é um oferecimento de Eleganto, puro estilo e confiança. Conheça nossas novas coleções de camisetas com frases e artes incríveis, cristãs, divertidas, educativas, memes e muito mais. Vista sua personalidade com o Eleganto. Escola para futuros youtubers. Curso presencial, completo e com especialistas para você se tornar um criador de conteúdo de sucesso. History Educação. Tudo o que seu filho precisa. Grupos de estudo, aulas particulares e saídas pedagógicas. Nossa lojinha. De tudo e mais um pouco. Encontre os produtos oficiais dos canais do Espaço History, como Cozinha Prática do Zé. Aconteceu em podcast, sem meias palavras e muito mais. Qualidade, estilo e exclusividade em um só lugar. Conte-me tudo, mas não esqueça de nada. Conte-me tudo, não esqueça de nada. Tá começando mais um Sem Meias Palavras. Olha, coisa que te rolou em mim aqui, cara. Ah, isso é atração. É atração, tu quer me abraçar, é isso? Gente, tá começando mais um Sem Meias Palavras, podcast que você, não esqueça, pode ver através do YouTube, né? E também ver e ouvir através do Spotify, né? E já pedindo encarecidamente que você que está nos assistindo, faça aquilo que a gente mais gosta. Dá um like, né? Dá um like porque a gente precisa muito desse like de você e isso ajuda o algoritmo do YouTube, entendeu? Que é o algoritmo, né? O algoritmo do YouTube é nos recomendar para outros vídeos, para outras pessoas. E isso é muito importante pra gente. E para você, te inscreve no canal. E esse botãozinho aí, isso aí, esse botão aí que você está clicando agora nos ajuda bastante, ajuda você também, porque você vai receber todas as notificações dos nossos futuros episódios excelentes aí que nós estamos, né, bolando episódios bacanas aí, né, para poder chegar ao público um conteúdo de qualidade, né? Sempre um conteúdo de qualidade. Então a gente faz pauta, reunião de pauta aqui, é um trabalho, as pessoas pensam que a gente senta aqui, né, vamos bater um papinho, né? Não, é mais do que isso, né, Zé? É muito mais. Então dá a sua inscrição aí pra gente, para nos ajudar, nos fortalecer o nosso trabalho. E a correria do dia a dia, às vezes a pessoa esquece do horário do podcast, estando inscrito lá, vai receber a notificação. Tradicionalmente, quarta-feira, 19 horas e 30 minutos. 19 horas e 30 minutos, disponível para você assistir o Sem Meias Palavras. Porém, você pode assistir em outro momento, né? Ele vai estar sempre ali gravado, bonitinho, esperando por você em outro momento. Mas, né, se você quiser assistir no momento que estiver saindo o episódio, com a inscrição. O meu mano agora tá com uma técnica. Ele caminha escutando no Spotify o nosso podcast, os antigos. Sim. E quando chega em casa, assiste a estreia. Viu? Sempre ele não faz mais que a obrigação, né? Não, é mano, né? Mano. Tem que ser. Né? E hoje a gente vai falar de um papo diferente, né? A gente já falou de tantos papos assim, tipo, falamos de educação, já falamos de direito, já falamos de carnaval, de coisas muito alegres, assim, festeiras, né, cara? E essa semana eu falei, tem um ponto de vista. E a pessoa falou, mas toda vista de ponto tem um ponto de vista. Aí fez um trocadilho. E o assunto que nós vamos falar hoje, que é a morte, mas a morte em vários sentidos, né? Então hoje nós vamos abordar esse tema, os mitos que tem sobre a morte, o ponto de vista religioso da morte, né? Todo o trabalho que o nosso convidado faz sobre esse momento, que é um momento, às vezes, dolorido, né? Mas que vai chegar para todos nós. A única certeza da vida é
a morte. A morte, né? Infelizmente é assim, a gente fala infelizmente, mas na verdade, né, a gente tem a certeza disso, né? E hoje nós vamos estar aqui com um cara que é nosso faixa, né? É bem interessante, porque tem pessoas que chegam na nossa vida e passam pela nossa vida. Tem outras pessoas que chegam na nossa vida e ficam, Ficam. né? E esse colega chegou nas nossas vidas este ano e ficou, porque Ficou. ele conseguiu, né, uma interação bem bacana com o grupo. Rápida. Mostra o outro lado, que ele tem que esse lado acolhedor, e caiu como uma luva dentro do nosso grupo, né? Exatamente. Para vocês que, de repente, a pessoa que está caindo de paraquedas aqui no nosso podcast, nós somos professores, eu e o Zé somos professor de física, professor de história e de geografia, né? E lecionamos em escolas da rede pública e privada aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Né? E hoje nós estamos aqui com um convidado que vai falar sobre esse tema que o Zé falou, né? Mas é o colega que chegou recentemente, então, é o Jefferson Fornick. Exatamente. Olha, Seja bem-vindo ao podcast Sem Meias Palavras. Muito obrigado, Zé, Leandro. Cara, eu vou dizer pra vocês, tu falou uma coisa muito interessante, que eu marquei essa frase, e eu vou continuar ela com uma coisa que eu marquei também, que é: a única certeza que a gente tem na vida é a morte. Mas será que a gente já não parou pra refletir como seria esse dia pra nós? Isso é verdade. Talvez o medo dela nos afaste de parar para refletir, né? Mas tem que ser feita essa reflexão, né? Exato, exatamente. Por ter consciência da morte, ser o único animal nessa esfera que a gente tá, que tem a consciência da própria morte, a gente não para pra pensar sobre ela, porque a gente tem medo dela. Medo que as coisas vão acabar, né? Então, nesse dia de hoje, né, obrigado pelo convite, né? Gostaria de falar um pouco dessa trajetória, que é trabalhar com a morte antes de ser professor, mas como ela me levou também para esse caminho. Eu tô aqui. E eu queria que tu te apresentasse no sentido assim, tua formação profissional, né? E aí depois tu discorrer como é que tu chegou nesse papo assim meio funesto. Claro. Bem, eu sou Jefferson, como foi dito, Fornick, lá na minha terra. Tem que chamar de Fornick. É do alemão? É do alemão. Toda a primeira sílaba dos sobrenomes é a sílaba tônica. Então, Fornick, Momba, Horbach, Mosman. Mas aqui em Porto Alegre a gente sabe que não é dito assim, né? Então fica Forneck ou do jeito que vocês se sentirem melhor, né? Não, nós vamos chamar de Fornick. Exatamente. Nós vamos fazer o correto. Exatamente. Então, um pouco disso, né? A minha formação é bacharelado em filosofia e depois eu fiz um mestrado em filosofia, trabalhando justamente com um tema que era bem escanteado na filosofia, que era o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena diante do sofrimento humano, né? Então, eu trabalhei no TCC de filosofia que eu fiz na PUC, justamente esse conceito de trabalhar com a individualidade do sujeito perante o sofrimento e o que leva uma pessoa, invertendo essa pergunta, a escolher a vida diante do sofrimento humano. E eu trabalhei com o Mito de Sísifo, do Camus, e mais outros escritos do Camus. Depois do mestrado eu fui para uma condição mais coletiva, né? O que leva o ser humano, nesse sofrimento individual, pensar que mais gente sofre e isso se tornar uma rede, uma comunidade, não de sofredores, mas de pessoas que se apoiam nesse sofrimento e buscam viver. Então, trabalhar nessa esfera mais coletiva da coisa, onde vem a questão da comunidade, onde vem a questão também... E eu trabalhei justamente no período da pandemia com isso, trouxe essas questões de, em meio ao absurdo, ao caos, a pandemia, as mortes injustificadas. Houve também, assim, uma coletividade que levou a um engajamento, né? Então, mais ou menos a minha formação acadêmica até lá. Aí, no meio do mestrado, eu entrei na psicologia e foi um caminho sem volta, porque já trabalhando com os temas da morte, da pulsão de vida, pulsão de morte, eu fui ficando na psico e seguindo, assim, né, esse estudo, e justamente mais voltado à psicanálise e tudo mais, né. E hoje eu tô no 9º semestre da psicologia, na URGS, e também sou professor da rede privada de ensino, né, onde eu me conectei e conheci vocês. Foi justamente num papo, assim, que a gente estava tendo, né, falando sobre fim, que aí a gente chegou na ideia de, vamos gravar isso daí? E aí eu achei muito bacana, né, porque a gente não vive com essa consciência, né? Então era mais isso que, esses tabus que foram me inquietando desde a minha infância sobre isso. E o legal, cara, eu vejo assim, né, ele traçou o percurso dele, assim, digamos assim, todos eles próximo da discussão da vida e a morte, né? E hoje tu é professor de ensino religioso, né? E olha que coisa interessante, né? Porque trabalha com a mentalidade também, trabalha com esse questionamento, né? O que vem depois, né? Isso é muito interessante, porque daí tu traçou bem o teu planejamento nesse caminho, né?
Exato, né? E uma das coisas, assim, ensino religioso, morte, trabalhar com diferentes perspectivas de religião e o que vem depois, mas como também se organiza uma vida através dessa cosmovisão que determinadas religiões têm, né? Fiz filosofia. Como é que eu cheguei a fazer filosofia na juventude, né? Ali com os 18 anos. Foi quando eu tava no seminário, né? Uma decisão de mudar o mundo através da espiritualidade. E depois eu fui vendo que, olha, poderia ser de outro jeito, né? Poderia viver e ser feliz trabalhando a partir da educação, da psicologia e trabalhando com esses temas que, sim, são tabus, mas que a gente pode trabalhar e transpor ele de maneira diferente, pensando, tá, a gente só se questiona com o que vem depois, mas o que vem depois desse sofrimento que eu tô passando, o que vem depois do desemprego, o que vem depois do término, o que vem depois do divórcio, né? Então, pensando nesse contexto, né? E o que vem depois era algo que me inquietou. E sim, hoje, como professor de ensino religioso, a gente se questiona bastante. E o que vem depois disso, sabe? A gente pode questionar o que vem depois do fundamental, o que vem depois do ensino médio, o que vem depois de um monte de coisas, mas principalmente pensar o que vem depois da morte, né? Que nos alimenta aqui e tá aqui falando sobre isso também. E assistindo o Zeca Pagodinho, no Pedro Bial, e o Zeca Pagodinho fala que quando ele era pobre tinha duas coisas, ou velório ou macumba, né? E aí o Pedro Bial fala para ele, tá, mas hoje continua se morrendo que nem antigamente, por que os velórios não são que nem antigamente? E aí eu fiquei pensando, é porque as famílias também foram diminuindo. Quando as famílias tinham 10 filhos, todos tinham que fazer a sua passagem. Então, tinha mais velório na família porque tinha mais pessoas na família. Então, nos dias de hoje, tem menos velório porque tem menos pessoas. E também as famílias viviam muito próximas. Hoje, os filhos saem para estudar, a instituição família vai se esgotando. E vai se distanciando, né? E vai se distanciando. Não é que não tenha morte. Tem, claro que tem. Mas a gente frequenta menos velório porque são menos pessoas. Então, a gente escutava antigamente, né? As pessoas, vou comprar um túmulo. Tu é doida? Tu tá chamando a morte? Mas se vai chegar para todos, Claro. é natural que todo mundo se prepare para ela, né? E eu passei, vocês foram testemunha, tu e a tua mãe ali, com a minha mãe doente, a gente, né, pedia que Deus desse uma boa hora para ela. Quando chegou a hora, a gente não aceitou. Então, mesmo que tu vendo a pessoa ali naquela enfermidade, quando a morte chega, ninguém aceita ela. Fico eu imaginando que a tragédia é pior ainda, porque é uma coisa inesperada. Exato. Como nessa profissão, assim, que tu exercia, chegar num momento desse onde é de dor para as pessoas. Tu podia contar assim um pouquinho para nós como é que é o começo de tu chegar lá, como é que tu consegue se aproximar até o familiar? Sim. Porque é um momento que as pessoas vão lá para apoiar os familiares. Então, tem que ter todo esse cuidado no que vai falar ali no momento. Para contextualizar mais quem está assistindo aqui o podcast, eu trabalhava como sepultador e fazia cerimônias de despedida justamente nesse contexto. Ou tragédia, ou de idade provecta, ou de um câncer, de uma enfermidade que levou a pessoa a óbito. E no linguajar médico tem evoluir a óbito, mas uma evolução assim, né? Então vou pensar um pouquinho mais sobre o conceito de entropia, que é um pouco que tu falou, que tudo está aí para perecer. Tudo perece no mundo. A gente tá aí perecendo. Mas quando se fala de um velório, a gente precisa falar de luto. E o luto que a pessoa vive ali substancialmente naquele momento, ele não é somente naquele momento, mas tem pessoas que demoram para cair a ficha de que aquela pessoa não vai mais estar ali. E aí eu fazia o quê? Esse serviço juntamente com o cerimonial e no ramo funerário, tem essa questão de fazer cerimônias bem personalizadas, bem bonitas, e também o desafio de fazer essas cerimônias com pouco tempo, né? Porque uma coisa é organizar um casamento, né? Tem muito tempo. Uma festa de 15 anos, bastante tempo. A gente organiza antes, convidados e tudo mais. Outra coisa é organizar uma formatura. Tá prospectando uma formatura. Talvez não vai ser esse semestre, vai ser no outro, mas tem um tempo. Mas quando se perde alguém, por mais que a gente, trazendo exemplo, né, pedindo uma boa hora, uma boa morte para a pessoa que a gente ama, chega um momento a gente tem que organizar tudo do nada, né? Que é uma cerimônia personalizada. Olha, vai ter um rito, o que vai ter? Tinha uma religião, não tinha. E meu trabalho era justamente esse. Falar com os familiares, alguns amigos, para coletar informações, para ver
o que dessa pessoa a gente tem como essência? Aí na pergunta que eu fazia era, como é que era o nome dela? Tinha algum apelido que ela gostava de ser chamada? Eu fazia questão, se tinha um apelido, chamar pelo apelido. E aí tinha um apelido, era só entre nós, mas fala o nome, faço como vocês quiserem, né? Mas me define a essência dessa pessoa. Ah, era uma pessoa muito querida. Vamos mais ou menos fazer uma simulação, né? O Zezinho, vamos aqui conversar sobre ele. O Zezinho era um queridaço, sempre tava rindo, gravava podcast, grande professor de física. Eu ia trazer isso no elemento também, né? E uma frase de impacto que ele sempre trazia, poderia ou não ter. E aí no final eu perguntava, tinha alguma espiritualidade específica? E aí a pessoa dizia, era católica, era luterana, ou evangélica, ou de religião de matriz afro, ou judeu, ou de nenhuma espiritualidade. E aí eu fazia a cerimônia também. E aí eu trazia a opção de fazer uma cerimônia mais literária, mais filosófica, onde trazia elementos justamente sobre aquilo que é a essência da pessoa, com a saudade que ela deixa, mas a saudade pelo fato que ela marcou positivamente a vida das outras pessoas que ela ali estava se conectando. Então, tinha diversas reflexões, e uma delas eu não trouxe o livro hoje, mas é do Walter Ugumãe, que é um autor angolano português que eu gosto bastante, e ele traz em livros infantis uma coisa muito interessante que é As Mais Belas Coisas do Mundo, que ele fazia esse livro, escreveu em homenagem ao avô dele, que ele teve uma conexão muito boa, né? E ele falou que o avô dele ensinou para ele que as mais belas coisas do mundo não são somente as paisagens que a gente vai ver nas viagens que possamos fazer, mas sim o modo pelo qual nós nos conectamos com as pessoas que a gente ama, e assim a gente mostra as mais belas coisas do mundo, que são o amor, a amizade, o carinho, o afeto. E assim eu trazia isso nessas cerimônias também, né? Bem específico ali, uma literária filosófica, mas que fazia muito sentido naquele momento para aquela família. Então era uma cerimônia extremamente curta, mas cirúrgica, com aquilo que a família precisava escutar, os amigos, né? Porque não tem como dizer, os convidados vieram ali. Não. Tu lança uma coisa no Instagram, um post, ou a funerária lança alguma coisa, você vai compartilhar com teus amigos e eles vão chegar. Então, mais ou menos, era assim que funcionavam as cerimônias. Aí tinha as de espiritualidade mais específica, que tinha um jeito também de se conectar com as pessoas. Se dizia que era católica, primeiro fazia a leitura do trecho bíblico, perguntava se tinha um específico e depois fazia a reflexão. Se era uma família evangélica, fazia a leitura, tinha todo o trecho, mas usava a Bíblia como fonte de inspiração ao pregador. Né? Uhum. Então utilizava a leitura bíblica de jeito diferente. Lia um versículo, falava com a família. Outro versículo, falava com a família. E assim ia fazendo conforme aquilo que me davam de elementos. Religiões de matriz afro, trabalhava muito com sincretismo religioso, né? Uhum. Onde traziam elementos das religiões de matriz africana com sincretismo com religião católica, religiões cristãs. Então, trabalhava muito com essa sensibilidade de cada família, o que eles precisavam, o que eles demandavam. E tinha cerimônias judaicas, budistas, que tinham um discurso bem diferente, né? E aí a budista trabalhava muito mais com uma questão filosófica e a judaica trabalhava muito mais com a vinda e espera do Messias, né? Então trabalhava mais nesse discurso das religiões que foi me levando a estar aqui. Era mais ou menos isso que falava ali nesse momento. Mas queria falar um pouquinho com vocês também sobre o luto, né? O luto em diferentes esferas. Já passo a palavra para vocês aqui, eu falo bastante. Não, vai falar. Só para falar um pouquinho, né? Que ele tem as 5 fases, né? E elas não estão estancadas, né? Que é a fase da negação, da raiva, da barganha, negociação, né? Olha, será que não tem como a gente voltar aí? Isso mais para términos de relacionamento, né? Uhum. E aí tem a outra fase, a 4ª, que é a depressão, que fica triste mesmo, e por fim a aceitação. Não quer dizer que uma pessoa vá passar por todas elas, né? Mas que elas estão aí, né? E que também tem uma pessoa que pode passar pela negação e logo para aceitação. Depende muito da vivência daquela pessoa. E não tem como dizer, em meio ano tá curado do luto, né? Ou em 2 anos, se não tiver curado do luto, é uma depressão já. Não. A gente precisa entender que tem essas possibilidades, essas fases, e elas pipocam entre uma e a outra, né? E aí queria falar um pouco mais disso, né? Porque era de fato entender aquele luto daqueles familiares e aquela relação para fazer um discurso que valeria a pena tanto falar, que não fossem palavras vazias,
mas principalmente fazer com que as pessoas saíssem ressignificadas daquele momento. Olha, valeu a pena estar com aquela pessoa, ou eu perdoei. Teve cerimônias bem difíceis que tive que falar sobre perdão e que essas daí foram as mais desafiadoras e cirúrgicas, assim, né? Sobre perdão. Perdão. Sobre perdão. Onde a pessoa falou, olha, nosso pai não foi uma pessoa muito boa. E Sim. nós precisamos falar sobre isso. Porque ele foi meio ausente, mas aí, tá. O que eu faço com isso? Eu só sabia isso do familiar. E eu falei assim, olha, tem vezes que a gente precisa perdoar as pessoas sem receber um pedido de desculpas. Isso é muito importante a gente pensar que quando uma pessoa parte por outro lado do caminho, a gente vai deixar ela seguir o caminho dela, no além, junto com aquela pergunta, o que vem depois? Mas com que ela possa seguir o caminho dela em paz e nós também seguirmos nossa vida em paz. Mesmo não tendo um pedido de desculpa. Mesmo sabendo que a nossa vida, uma vida adulta também, que a gente vai seguir, ela siga sem esse pedido de desculpa, mas que a gente possa não viver esse ressentimento, que é sentir de novo uma mágoa que a gente não consegue viver de novo, tanto negativamente quanto positivamente, no sentido assim, pediu desculpa, e o que mudaria nessa relação? Que agora a pessoa está seguindo outro caminho. Acho melhor perdoar, permitir que ela parta em paz e nós fiquemos em paz sem essa volta, esse eterno retorno daquilo, né? Mas que possamos aceitar que esse pedido não vem e assim a gente segue além as nossas vidas, né? E foi muito bom, né? É sempre muito bom falar sobre isso. E tu fala de uma forma pra gente aqui que possa uma questão assim personalizada, né? O negócio era personalizado, né? Era para cada momento, era um momento diferente, né? E dentro dessas, da questão religiosa, principalmente ali, né, que tu comentou, quando havia a diferença, assim, por exemplo, tá, uma hora tu fazia um tipo de religião, uma religião, outra religião e tal, mas e o ateu, né? Tu comentou ali por cima mais ou menos da questão do ateu. O que tu tinha mais dificuldade na hora de produzir esse cerimonial? No ateu ou no religioso? Naquele que tinha uma crença em algo mais? Ou naquele que tem a crença no morreu, né? Qual era a maior dificuldade assim, para ti na hora de tu pensar esse cerimonial final aí da pessoa? Essa tua pergunta é muito boa, porque eu gostava muito de fazer as cerimônias de pessoas que queriam cerimônias laicas. Viu? Ateus. É isso que eu imaginava. Essa cerimônia era legal de fazer, porque na real ali pegava a essência e fazia algo poético. Porque daí um familiar chegava, um amigo chegava, trazia um texto, fazia um texto, e todo mundo se emocionava bastante. Não que nas outras não se emocionassem, né? Mas que elas eram mais personalizadas, assim, e elas demandavam mais a minha criatividade. E justamente mais desse papo, assim, com os familiares. Então, tem cerimônias que foram muito desafiadoras a fazer, assim, né? Tem cerimônias que foram muito tranquilas de fazer. Eu achava que ia ser muito desafiador, mas foi muito tranquilo. Eu sempre, quando eu faço uma cerimônia, claro, eu falo como eu tô falando aqui com vocês, né? Mas aí tem um jeito de falar, com um tom de voz um pouco mais suave, com palavras que abraçam também, né? E aí, nesse sentido... Se for dizer, inverter a tua pergunta, né? A mais fácil de fazer, no sentido assim, que eu me sentia mais prazer em fazer, era de fato a cerimônias laicas. Olha, ele não tinha nenhuma crença, mas ele queria uma coisa, assim. Pode fazer trazer umas palavras mais poéticas, mais bonitas. E aí eu trazia alguns elementos também, não somente do Walter Ugumãe, né? Mas de como a gente consegue tocar os corações das pessoas que a gente ama. Cara, a gente pode trazer a menção do Pequeno Príncipe, que a gente é eternamente responsável pelas pessoas que a gente cativa, e fazer, assim, uma reflexão. Perfeito. E aí era mais ou menos isso, né? E aí tinha religiões, assim, tipo, a do judaísmo, eu fiz cerimônias também. Essas eram mais difíceis de fazer. Tinha um discurso diferente, que eram mais específicas, né? Onde falava sobre o eterno, sobre Yahvé. São terminologias que na nossa cultura ocidental católica, elas não estão tão entranhadas, né? Não tem essa ideia de pensar Jesus, tem que tomar cuidado para não falar isso, né? Porque ele é considerado como um grande profeta, mas não como o Messias. Então eles ainda estão na espera do Messias. Aí falava sobre isso. Então, nos graus de dificuldade, assim, trazer isso. Interessante. É desafiador, né? Eu imaginava, porque uma cerimônia até ali, né? Eu acho que teve alguma vez, assim, por exemplo, tu passou por uma situação assim, que tu preparou o discurso, por exemplo, de uma cerimônia
mais voltado para ateísmo, assim, né? E no meio alguém da família proferiu palavras religiosas, né? De vida eterna, de vai com Deus, né? Sabe? Isso é curioso, cara. Eu te perguntando isso porque é muito curioso. Eu tô curioso agora. Sim, porque é verdade, né? Porque Poxa. nem todo mundo ali... A gente é humano, né? A gente fala. É. Eu digo, às vezes tem pessoas que se dizem ateias. Beleza, cada um tem a sua escolha. Mas às vezes o cara diz, eu sou ateu, graças a Deus. Não, poxa vida, cara. Sim, e de fato tinha, né? Porque, fazia todo um discurso ali, literário e tudo mais, e aí no final a pessoa, um familiar, vamos puxar uma Ave Maria, porque a pessoa ia gostar. É meio estranho a gente ver isso, tudo mas é bem. estranho, né? Porque tu percebe, aí tu fica, poxa, mas me pediu um cerimonial todo específico, né? O cara não acreditava, né? E coloca uma religião, a religião em cima. Mas faz parte, né? A pra abraçar família, todo mundo, né? Mas aí, exatamente, aí a família pensa, acho que na questão, assim, do... Né, Da aceitação no céu. Isso, tipo assim, poxa, o cara morreu. Tem que ser aceito, vamos fazer Aceitação, exatamente. E aí tem uma questão filosófica, né? Porque que eu me remeti a isso, né? Justamente quando aconteceu isso, a gente não tinha combinado isso, né? Mas uma vez aconteceu e aí eu pensei muito sobre a aposta divina que Francis Bacon fala sobre isso, né? Se eu creio e existe, tudo ganho. Se eu creio e não existe, nada perco. Se eu não creio e existe algo, tudo perco, sabe? Então tem essa do rolê dos familiares. Não, ele não tinha nenhuma crença, mas vamos rezar por ele, vai que... Vai que tem uma precisa, coisa... vamos rezar por ele, né? E aí tinha essa função, né? E aí, queria falar um pouquinho mais com você sobre luto, sabe? E pensar que isso, enquanto um paradoxo, a gente tem diferentes formas de viver o luto sobre diferentes coisas. Tem pessoas que vivem um luto por sair da escola. Isso é... Aluno que chega a reprovar no último ano para não sair, né? Não, é verdade. Entra nesse luto que não Verdade, quer, verdade. Ou estudante Já na aconteceu. faculdade que vai atrasar um estágio porque não quero me formar agora, nesse momento da vida. Corre! A gente pode não ver tanto, mas acontece. Ou fim, sabe? Término de relação, sim. Ou término de um vínculo de trabalho, sabe? De uma equipe de trabalho que era muito boa de trabalhar, quando veio outra oportunidade, ou a empresa viu que não ia ser mais o momento de estar com aquela equipe e ocorreram alguns desligamentos. Existem lutos e formas de viver isso e que a gente precisa validar esse luto. Acho que isso é importante. Porque às vezes quando se fala de morte, se tem muito medo de falar sobre ela porque tem medo de se validar o sofrimento que o luto causa. Porque a gente está numa sociedade que pensa tanto no positivo, nas coisas boas, festa, e toda hora ganhando algo, ou se dando bem. Só que a vida não é assim, sabe? Ela não é uma espiral que vai subindo. Às vezes vai ter que descer alguns degraus e é isso, né? A vida é assim. E aceitar que isso acontece também é viver um luto, sabe? Aceitar que o Papai Noel não existe. Ou quem tá assistindo e acredita que o Papai Noel existe, sinto muito. Mas... Acabou com a infância de algumas Acabou pessoas. com a infância de algumas pessoas. Mas é pensar sobre isso, né? Sobre a fase da adolescência também, né? Sobre o adolescer. Mas o luto existe e ele tem que ser enfrentado. E aí, vamos lá. As pessoas, para que a outra pessoa não sofra e não passe pelo luto, medicam as pessoas sem ir a um profissional, né? E aí fico, assim, protelando o luto daquela pessoa. O luto, ele existe e tem que ser passado por ele. Né? Claro, agora tem várias formas de vencer esse luto. Ou a pessoa se abraça numa questão religiosa, na crença, ou assim, eu tenho que viver pelos filhos, a pessoa tem que buscar. Na psicologia, o luto é tratado, cada pessoa tem uma abordagem diferente, a medicação às vezes é necessária também para superar. Poderia falar um pouquinho para nós, assim, um pouquinho mais de como enfrentar o luto. Claro. Não, eu sei que não tem receita pronta, mas a gente consegue ver a história de cada pessoa e aí tu, como um profissional que vai se tornar da psicologia, né, com toda a base religiosa que tu tem, tu consegue dar uma dimensão de que forma a pessoa vai enfrentar aquela situação, momento. Sempre pensando no individual de cada caso, né? Isso é importante, né? E essa tua pergunta é muito cirúrgica, né? Porque tem jeitos e jeitos de vivenciar o luto. Tem jeitos e jeitos.
E as pessoas querem passar por esses momentos de sofrimento o mais rápido possível. E esses são momentos que, tipo, filosoficamente falando, ou socialmente falando, quando ocorre uma situação de crise, a gente quer sair logo dela. Não vamos dizer que não. A gente quer sair o mais rápido possível dela porque a gente não quer sofrer. Mas quando a gente tá falando de luta, a gente tá falando de afeto. A gente tá falando sobre pessoas que se conectaram conosco e fizeram uma estadia boa, sabe? Ou vivenciamos algo bom numa escola e fomos desligados. Ou saiu do ensino médio, saiu da faculdade, tem que procurar emprego. É difícil. Mas quando se fala sobre luta, a questão assim da hipermedicamentalização disso também, né? Existem momentos e momentos, né? Que a medicação, depois de um certo tempo, vendo caso a caso, a gente vai ter que orientar enquanto profissional psi a procurar uma ajuda para dar uma força, para dar uma borda para isso, né? Para dar mais ânimo. E não vamos ser psicofarmacofóbicos, medo de psicofármacos. Eles estão aí para ajudar também, né? Mas não achar que somente eles vão salvar a gente, né? Salvar no sentido assim, da alegria, positividade de todo momento, porque a gente precisa encarar esse luto, porque daqui a 2 anos a gente vai estar vendo que pode estar pior. Porque se a gente não vivenciar isso naquele momento, nós vamos ver que vamos sofrer mais no futuro por não ter permitido sentir saudade daquela pessoa, sabe? Sim, genuinamente querer estar melhor, mas se permitir estar sofrendo isso, sabe? Porque aí isso honra também a história daquela pessoa. E foi bem interessante um papo lá na sala dos professores, né? Eu comentei que eu acho que assim, uma criança com 10 anos, ela já entende a morte. Claro. Que ela deveria participar de um sepultamento, ver o que é, para ela ter realmente a noção do que é. Porque a sociedade hoje quer super proteger as pessoas. Claro. E às vezes, na boa intenção, tu acaba... Aí alguns falam assim, não, eu não levei meu filho, não vou levar, eu acho que não é a hora ainda. E tá tudo certo, né? Mas não esqueçamos que faz parte. Entender a passagem faz parte. E a gente fortalece a pessoa. Você vai dizer, virou uma estrelinha. Tá, mas virou uma estrelinha por quê? Porque essa é a passagem natural de todos nós. Foi viajar. Né? E aí começa, mas não volta. Então, assim, no meu ponto de vista, né, deve-se abordar. Do ponto psíquico, o que traz assim... A criança deve participar do rito? O que pode nos dizer assim? Ou, se não for do meio, o que tu pensas a respeito de abordar? Eu acredito que sim, sabe? E vou trazer um caso assim pessoal de quando eu era pequeno, sabe? Um grande amigo da família, ele morreu por suicídio. Eu tinha 6 anos. E meu irmão 9. Meus pais eram pais jovens, assim. Então... aí ele é uma pessoa muito influente na comunidade, assim, né? E meu pai também participava muito da igreja, do clube, sabe? E aí, sempre que falecia alguém, chamava o meu pai, porque anteriormente a isso ele era coveiro. E aí eu vivi minha infância no cemitério e tudo mais, né? E aí aquele amigo faleceu e morreu de suicídio. E foi difícil demais. Eu lembro que a porta tava entreaberta, não sábado de manhã, que nem hoje, dia bonito. Era no verão de 2006. E aí, fulano faleceu. A gente só escutou aquela notícia e a mãe ficou entre a porta, não deixando a gente sair, eu e meu irmão ali. E aí a gente perguntou, mas o que aconteceu? Minha mãe ficou pálida na hora, assim, arregalou os olhos, não acredito. Ela fechou a porta e falou, ele sofreu um acidente de moto. Eu só descobri que foi morte de suicídio 6 anos depois. Tipo, a gente foi no enterro, a gente se despediu dele. Ninguém falou, assim, para as crianças o que aconteceu. Tava naquele ar, mas as crianças que estavam lá, que tinha uma conexão entre os familiares ali, todo mundo tava lá, mas não sabendo o porquê. Então foi um jeito também da mãe conseguir defender a gente disso, né? De que como é que uma pessoa não vai querer viver? Como tu explica para uma criança isso, né? E eu acho que ali foi cirúrgico a mãe não ter feito isso para nós, não ter dito, morreu disso. Um acidente de moto, a gente sabia que ele andava de moto e aconteceu. Sabe, foi um jeito com uma mentira, assim, mas ela dizer e proteger a gente desse baque, assim, terrível. Mas como ele era nosso amigo, o que a gente não poderia ter feito? Os adultos se questionavam muito mais do que as crianças sobre isso. Então era um jeito de chegar nesse ponto com as crianças e dizer, mas ele faleceu. A gente vai no enterro, a gente vai se despedir. Ele tá hoje lá no céu, vendo a gente. Então foi um jeito também de trazer as crianças para perto disso. E eu acho isso muito positivo, é necessário.
Porque imagina uma criança que perde o seu pai e dizem que o pai viajou e só vai saber daqui a 5, 6 anos que o pai de fato morreu. Causa uma raiva muito grande, assim. Porque não foi permitido viver aquele luto naquele momento e tu vai viver um outro momento sabendo que as pessoas não... que elas mentiram pra ti, mas pra te defender. Então, mas até tu conseguir elaborar isso, tu vai sentir muita raiva. Então, eu acho que é importante chegar e dizer, tá, vamos dizer que virou uma estrelinha, mas entender que ela não vai mais voltar e a gente vai ver ela de outra forma através dos nossos pensamentos, das memórias, né? Então, sempre nas cerimônias que eu fazia, que tinha criança, eu prezava para fazer um discurso, porque dependendo do que a gente vai fazendo, falando, estudando filosofia, psico, a gente pode ter termos mais técnicos, né? Mas sempre tentava fazer, enquanto orador, discursos que as crianças conseguissem entender, sem infantilizar o discurso, mas trazer, olha, hoje o vovô tá partindo para uma jornada que a gente se encontra em outro momento, mas que ele vai estar presente na vida de vocês conforme aquilo que vocês ensinaram, com as memórias que vocês cultivam, do colo, da comida, do perfume que ele usava, do cheiro de roupa lavada, sabe? Do casaco que se bota no sol, sabe? Essas memórias afetivas que trazem sentido a esse momento. E diferentes lutos que a gente vive, né? Eu vivi luto na minha infância de ter perdido a visão de um dos olhos, né? Sou pessoa com deficiência visual. Então eu sempre carrego esse crachá do girassol porque para marcar de fato isso, né? É um luto. É interessante tu tocar nesse ponto aí. Preciso. Por quê? Porque as pessoas hoje usam crachá. E muitas pessoas não entendem o porquê do crachá. Uhum. Né? Então, assim, é um tema que é bacana pra gente, né, Sim. Abordar. porque as pessoas... mas eu já vi comentários assim, eu vi 3 pessoas com o mesmo crachá. Mas o que significa aquele crachá? Hoje Aí tu vê o grau de desconhecimento das pessoas, né? De falta de instrução, né? Sobre algumas coisas básicas da vida, né? Exato. Que se tornaram básicas, né? Porque com o tempo a gente foi aprimorando isso aí entre os seres humanos pra gente poder, né, conviver melhor em sociedade, né? E isso aí é um desconhecimento. E terrível, né? Desconhecer essas questões, né? E eu acho interessante falar sobre isso, né? Porque isso fala também sobre luto. Momentos de doença que a pessoa viveu e segue vivendo. Aí tu pode acho que falar melhor pra nós do seguinte, quando tu recebe uma notícia de uma enfermidade que tu tem, tu não tem certeza da cura. Não. É um luto. Total. Ou tu saber que tem um diagnóstico e o médico vai dizer, Zé, não tem mais o que fazer. Aconteceu comigo, assim, né? Quando eu tava ali, pré-adolescente, depois adolescente, e depois, quando tava chegando ali, quando tinha feito 17 anos, tinha feito a última cirurgia, a médica falou, a gente não pode mais mexer no teu olho, não vai mais voltar, não tem o que fazer. O que a gente vai fazer? É promover saúde no olho que tu enxerga, e nesse outro, se a gente mexer, tu vai ficar com o olho vazado. É um risco-malefício que a gente não vai poder te colocar. Enquanto equipe médica, saúde, tecnologia que a gente vai promover saúde pro teu olho ficar assim. Mas ele não vai voltar a enxergar. Ela falou de um jeito bem polido, assim. E eu lembro que aquele momento foi muito difícil. Foi um luto, assim, tipo, como se tivesse, mal comparando, perdido alguém, sabe? E a minha mãe tava do lado, foi muito importante ela tá do lado. E aí a médica chamou minha mãe pra conversar. E ela falou, olha só, tem que ver outra possibilidade de vida também. Ele tem saúde, tá bem, ele não enxerga num dos olhos. E a gente não vai menosprezar esse sofrimento, mas a gente vai fazer de tudo para que ele tenha saúde no outro olho, nesse daí também, e que consiga conviver com isso. Então é bacana a gente pensar em reforçar ele no arcabouço de outros elementos, outro repertório. Aí veio a psicologia, aí veio o psicólogo. Tem coisas que a gente não consegue modificar numa situação de sofrimento, né? E Viktor Frankl fala isso, né? Ele passou por campos de concentração. Quando a gente não consegue mudar uma situação, a gente é obrigado a mudar nós mesmos. E aí, como a gente muda um pensamento numa esperança que a gente criou e que, de fato, caiu água abaixo e chega no sentido de dizer, não tem mais o que fazer. Então, nesse sentido, trabalhar com aquilo que, olha, não tem mais o que fazer nesse ponto. Mas em outros pontos, a gente consegue ainda estudar. A gente consegue ainda... Eu tinha 17 anos, né? E eu tinha sempre um gosto de estudar e tudo mais. Por mais que tinha uma realidade de roça, mas vivenciar esse luto sublimando ele e canalizando ele para outra esfera. Para não ficar somente naquilo, né? Mas... Potencializando o que não é bom.
potencializando aquilo que de fato ainda tenho, sabe? E não é a falta, mas é o todo. É encarar que essa visão que se tem através desse luto não é uma falta, mas o meu todo se constitui com a visão de um dos olhos, Exato. sabe? Então pensar isso falar isso aqui em 2 minutos é muito fácil, né? Mas elaborar isso também é uma tarefa ou individual de quem também não vai para terapia, mas de pensar como essa pessoa consegue se fortalecer nas suas questões que geram luto, que geram dor e que geram também sofrimento, né? Porque eu lembro, eu comecei a usar esse cordão no ano passado, eu não usava. Era porque eu atravessava a rua e por ter menos um campo visual, sabe? Eu atravessava a rua e às vezes colidia com outra pessoa e pedia desculpa, ele falava que não enxergava muito bem. E às vezes as reações das pessoas são diferentes, né? Onde vai mandar tu pra outro lugar, vai xingar a tua mãe, vai acontecer um monte de coisa. Eu pensei, cara, quer saber? Eu vou usar esse cordão aqui, que é o do girassol, que foi pensado pela Organização Mundial de Saúde com muitas pessoas, de muitos lugares, fazendo com que isso seja símbolo de deficiências ocultas. Pessoas com deficiências ocultas, né? Então, primeiro vem a pessoa com deficiência, e aí oculta para sinalizar, olha, vai ter que pegar caixa preferencial, fila preferencial, porque tem uma deficiência oculta que vai ter que ir no banheiro mais vezes. Ou que não vai te enxergar na rua e que ela não vai... Esbarrar sem vai querer. esbarrar, vai esbarrar de fato sem querer, mas não por querer, para querer ser prepotente, te atropelar. Não, de fato para identificar que são corpos dissidentes que vivem numa sociedade que é feita para corpos que não são dissidentes, sabe? Então, mas ficar isso marcado como uma pessoa que mesmo assim, através disso, eu falo sobre isso nas aulas, falava sobre isso também nas cerimônias pelas quais a gente falava, né? Eu fazia. Então, isso também, enquanto ser um arcabouço de pensar, o luto tá aí, vivenciar ele com uma situação, também me dá mais robustez humana para falar sobre ele, sabe? Então, sempre ver isso como algo positivo e um trampolim para alcançar outras coisas. Porque as pessoas às vezes fazem umas brincadeiras nas horas impróprias, né? Se torna Maldosa, né? E desconhecimento do cordão, o que representa, né? Uma deficiência. A pessoa não faz aquilo ali por querer, é porque realmente ela tá limitada àquilo ali. E a primeira coisa, acho que a sociedade ela tá tão doentia que a pessoa esbravejar, né? Se ela entendesse o porquê do cordão, aí é uma questão de educação, né? Então, a gente vê assim, ó, as pessoas ainda falam, né? Ah, lá o cego. Não, deficiente visual, né? Mas eles usam o termo pejorativo, né? Ai, PCD. Pensando, existem pessoas maldosas, né? Que fazem piadas sem graça e como tu trabalha ensino religioso e tu teve esse processo de fazer no final da vida das pessoas abordagens dependendo a religiosidade da pessoa, e isso te credencia a falar sobre todas as religiões para os alunos. Mas aí eu quero fazer uma reflexão. Se hoje tu tivesse apenas mais um ano de vida, o que tu faria diferente? Olha, é uma pergunta bem boa, né? Vocês estão caprichando. Pensando assim, né? Eu não faria nada diferente. Nada. Eu ia viver conforme isso que eu tô vivendo, aproveitando cada momento, no sentido assim, planejando boas aulas, tendo boas conexões dentro de sala de aula, no estágio também, ia estar fazendo bons atendimentos, fazendo a mesma coisa que eu ia estar fazendo, minhas conexões com meus amigos ia fortalecer também. Pensar, olha, eu ia andar mais de bicicleta, eu ia também continuar planejando uma viagem, que tá dentro desse escopo de raio de 1 ano. Então, eu ia viver a mesma coisa, tendo em vista uma coisa importante, né? Que uma das coisas que me ajudou a pensar nisso foi quando meu avô partiu. Fez seu momento de passagem. E a gente já tava nessa vibe de pensar, olha, ele vai partir, a gente não sabe quando, te despede bem dele. E eu fazia isso daí toda vez que eu me despedia dele. Olha, eu vou... Tchau. Foi sempre muito bom estar contigo. E eu lembro que isso daí foi muito bom, assim, se despedir como se fosse a última vez, mas não naquele sentido mórbido, mas no sentido feliz, assim, olha, que vivência boa. Porque a minha primeira memória de vida mesmo foi no colo do meu avô,
sabe? A gente tem aquela amnésia dos primeiros anos de vida, mas a primeira memória que eu tenho foi no colo do meu avô. E foi muito nevrálgico, assim, né? Se despedir dele e ver, cara, valeu a pena, sabe? Valeu a pena. Ele não sabia quanto tempo ele tinha, mas a gente mais ou menos imaginava, né? Olha, pode ser amanhã, pode ser ano que vem. E assim ele ficou 10 meses, né? Eu pensei, cara, vou me despedir dele de um jeito bem tranquilo, bem de boa, sabendo que não tem peso nenhum nessa relação, não tem dívida alguma, afetiva no caso. Porque dívida de dinheiro as pessoas não vão cobrar quando estão em fase terminal. Eu acredito que não. A pessoa não vai querer saber. Ela vai querer mesmo se sair perdoada, sair bem, sabe? Então, pensando nisso, né? Queria trazer voltar àquela questão que a gente falou do conceito de entropia, feito para a morte. Martin Heidegger, ele fala sobre isso. Que o ser humano é um ser feito para a morte. Então, pensar um pouco disso, né? De que a morte não é apenas o fim, mas é um convite a gente viver melhor. Sabe? A gente viver autenticamente, a gente rever as nossas relações e o modo pelo qual a gente vive elas também, né? A gente vê que a gente pode sair de boa numa discussão, pensando que, cara, foi só uma discussão, ou levar isso adiante e falar, mas é um picareta, umas coisas assim, sabe? Que a gente vai vendo depois que, sim, não quer dizer que a gente não fique exaltado com algumas situações, que a gente não fique indignado com a injustiça social, com essas coisas. A gente fica. Muito. Mas não quer dizer que a gente precisa deixar de viver, assim, sabe? Então, pensando assim... Eu volto uma pergunta pra ti, né? Que é a seguinte, né? Você tem vivido de acordo com aquilo que realmente importa pra ti? Sabendo que tu viveria somente há um ano? Eu creio que não. Mas o que eu faço para reverter essa situação? Talvez a gente seja engolido pelos compromissos financeiros e familiares que a gente tem. Vou te dar um exemplo bem claro, tá? Claro. Vou usar ele como exemplo. Hoje, ele abriria a mão de certas coisas para ele em prol da filha dele. Tá entendendo? Então, várias vertentes que fazem com que tu tenha desejos, mas tu também tenha compromisso. E tá tudo certo. A questão é a gente conseguir equacionar isso para ter saúde para... Só que nós... Pensamento, né? Somos de uma geração e somos professores, o que agrava a situação. Em que sentido? A geração antes da nossa, pais e avós, eram limitados de informação, não de inteligência. Claro. Porque, né, construíam coisas magníficas com pouco estudo, mas não tinham informação. A nossa geração transmite a informação para eles e fica preocupado com a geração que vem. Então, nós estamos absorvendo as duas gerações. Isso está uma carga muito grande do tempo de tu querer dar o suporte para a pessoa mais velha, acolher o mais novo, com esse mundo de informação que tem no dia de hoje. E aí isso nos sobrecarrega, né? Mas só fazem com a gente aquilo que a gente deixa, mas a gente faz isso em nome da família, do colega, e às vezes a gente acaba esquecendo. Caímos naquela assim, não, eu não vou na academia porque eu não tenho tempo. Tu tem que ter um tempo para ti. O Jairton teve aqui, né? Falou sobre o tempo. Falou sobre o tempo da gente. Pô. Então, quando tu pensa aqui que tu faria diferente e tu me diz não faria nada diferente, tu tá convicto da tua trajetória, né? Mas eu tivesse uma coisa, eu ia ter mais filho, sabe? Porque pessoas, eu preciso de pessoas, eu sou uma pessoa que precisa de pessoas. E aí eu começo a olhar para minha família e vejo que não tem mais criança. Tá entendendo? Então, assim, passou o mundo para que eu pudesse enxergar, digamos assim, essa falta que tá fazendo para nossa família. Claro. Que eu preciso de gente, preciso de criança. Né? Então, eu tava Divino. aos mais novos da família e vamos procriar aí, para dar vida. Criança é vida. Aumentar né? a prole. Né? Então, são vários fatores, né? Mas como coisa boa quando a gente consegue pôr na mesa uma discussão né? E refletir. Claro. Porque senão, às vezes, a gente é engolido pelo dia a dia. E falar sobre a morte é falar sobre a vida, de fato, né? Exato. Porque numas coisas assim, resumindo tudo aquilo que a gente falou, né? Sobre trabalhar como sepultador, ter vivenciado coisas com outras religiões, assim, ter estudado filosofia, psico sobre morte, ter vivenciado alguns lutos também. Tudo isso me gerou um pensamento muito crítico sobre a vida, né? Porque falar sobre a morte é, de fato, dar um revés do nó,
Não, mas peraí, vamos falar sobre a vida. O que a gente pode viver ainda diante disso que aconteceu, né? O que a gente pode viver assim, né? E mais ou menos isso, né, que eu queria falar com vocês, né? E até, vamos fazer uma brincadeirinha, né? Vai lá. Eu tenho uma relação de pai e filho com a minha sogra, né? E eu mexo com as pessoas. Ela me vale mais viva do que morta. Porque o quanto que ela me ajuda, Claro. né? Então, ao contrário, assim, da gente estereotipar, né? Ah, sogra. Não, vamos viver, a gente viver, né? Porque a vida é um espelho, a gente reflete para as pessoas o que a gente acaba sendo, né? Exato. E E a morte tem que ser tratada como a gente vê muitas culturas, né, tratando a morte de forma diferente, né? E eu vejo muito nos indígenas, né, os ritos de passagem são bem marcados, Nossa. né? São bem marcados e a morte é uma fase apenas, né? E eles criam muito na espiritualidade, né? Assim como outras religiões, tantas criam essa ideia da espiritualidade como... E tem uma que eu queria ver se tu falava sobre ela alguma coisa. Os mexicanos. Nossa. O Dia de los Muertos, né? Como é que entra nessa situação aquela cultura ali específica? Pois então, eles pegam muito um fato que veio antes da colonização espanhola ali, né? Então isso fica muito marcado, né? Que tem uma cultura, aquilo que tu falou, né? Cultura indígena que fala mais alto. E que fala justamente sobre esse rito de passagem onde eles veem a morte não como algo ruim. Não veem como algo ruim, gente. Eles veem a morte como uma amiga, uma irmã que tá aí. E aí que tá o jogo. E aí que tá o pulo do gato, aí que tá a sacada, aí que tá tudo, né? Dos mexicanos, que eles conseguem vincular isso da cultura ancestral, da ancestralidade daquele povo, daquele território. E transpor isso em algo de hoje, né? Onde eles cultivam bastante os templos pelos quais as tribos deixaram lá. E principalmente essa cultura de Dia de los Muertos, que é um dia divertido, gente. Ir pro México ali é turístico, óbvio, mas por causa disso, porque eles encaram a morte de um jeito diferente, de um jeito mais, não digo teatral, mas um jeito que leva tu a pensar, tá, a morte tá aí. Não quer dizer que eu vou deixar de viver meus projetos porque a morte tá aí. Ah, vamos viver como se não houvesse amanhã. Não, amanhã ele tem. Não é uma banalização da morte, né? Não é. Não é, encarar diferente. é um ressignificado. É ressignificar, encarar diferente, porque na verdade encarar a morte, ao meu ver, tá? Encarar a morte dessa forma é porque a significância da vida foi muito boa, muito grande, né? Então eu brinco com a morte porque, né, consegui enxergar que a minha trajetória foi, né, muito boa. E todos os caminhos levam a ela. Todos os caminhos levam a ela. Hoje eu tô cheio de gracinha. Ele não. Não, eu vou ter que brincar com ele pra enaltecer o outro trabalho que ele faz, né? O casamento, cerimônia de casamento. Não tá levando o cara pra morte aí no casamento. Não, Jamais. Jamais. Mas também fala um pouquinho desse trabalho que tu já fez aí de cerimonial. Sim, isso é muito legal. Eu gosto muito de fazer casamento, assim. Casamento também fala bastante sobre vida, né? A gente não vai falar sobre a morte no casamento. Óbvio que não, né? Mas o legal de construir isso é pensar que os relacionamentos, eles possuem também um quê de fim. Claro. Porque tem um amigo meu que fazia uma piada, assim, né? Ah, essa daqui é tua futura ex-namorada, ou futuro ex-namorado, sabe? Porque ou pode ser tua noiva ou tua ex-namorada de fato, né? Sim. Então, mas nesse sentido, né? Pensar que, tá, vocês estão complexificando essa relação pra vivenciar algo lado a lado, onde vocês querem ficar mais tempo juntos. A gente deseja, conforme o casamento deles, que seja algo por toda a vida. Assim. Duradouro. Até que a morte os separe. Mas por que a morte ia separar essas pessoas? Né? Sabe? Pensar nisso, né? A morte não enquanto algo ruim que vai separar, mas que vai, de fato, se houver, ela vai dar sentido também àquela vivência. Toda a história que foi construída, ela não vai ser um fim, vai ser viver de outro jeito. Onde vocês estão vivendo agora um compromisso entre vocês, um namoro, um noivado, e estão complexificando isso de outro jeito. E isso é legal de pensar, né? Quando que tem outro tempo para elaborar um casamento, né? Eu fiz um que ficamos 1 ano e meio planejando. Eu fiquei muito amigo deles. E eles pediram para fazer um casamento que vinculasse The Office,
The Big Bang Theory, porque eles eram um casal que Viciado. trabalhava... muito nerd, assim, era muito legal. E foi muito massa de fazer, né? Onde eu também consegui aquilo ali, me dá mais elemento. Você, sua namorada, o seu companheiro, me dá mais elemento. Eu quero saber um pouco mais como é que vocês são, pra gente pensar numa cerimônia pra vocês, onde o discurso não vai ser um discurso que eu faço aqui pra todo mundo e vocês acham legal e eu saio aí. Não, é um discurso pra vocês. E deu trabalho. Dá trabalho fazer um casamento, fazer um discurso, assim, né? Porque é esse ponto que eu queria chegar. A gente pode dar muito sentido para as coisas através da palavra. Não somente o sentido da visão, do olfato, mas através da palavra. Eu acho que isso é interessante a gente pensar. Quando se tem uma cerimônia de casamento para fazer, é através da palavra que eles querem escutar uma coisa bonita, poética e que fale principalmente sobre o casal. Não precisa ser um discurso de 1 hora, 40 minutos, até porque é muito longo. Pode ser somente um discurso de 15 minutos, cirúrgico, e deu. E esse é o ponto, né? Menos é mais nesses discursos. Falar menos, cirurgicamente, usar poucas palavras, é muito mais eficaz do que falar muita coisa. E é mais ou menos isso, né? O famoso menos é mais. Exato, exato. E assim, aqui no Pod, a gente tem por missão, quando vai chegando o término, né? De pedir ao convidado que pense uma frase, uma palavra, que defina o momento que ele está vivendo. Então nós vamos deixar tu dar uma pensadinha e aí a gente vai fazer o merchazinho, que Tá bom? os boletos estão chegando. O cara quando começa a trabalhar é o começo do fim, né? Né? Aí... Eu digo, os boletos voadores vêm bater na porta. Não, o correio entra em greve e as contas chegam. Então, agora não se pode mais falar o carteiro. É o conteiro. Né? Qual foi a última vez que tu recebeu uma carta? Tava conversando com meus alunos sobre isso aí, sobre a questão da correspondência. Cara, carta era uma coisa muito legal. Mas também... Antigamente, né? Hoje em dia, tu quer falar com uma pessoa, tu... Já era. Manda um WhatsApp. Mas o carteiro anda elegante. Ah, com certeza. Sempre, Eu né? gosto do uniforme do carteiro. Não, o carteiro tem uma roupa que já tem uma história muito bacana. E tem roupas que contam a história das pessoas. Exatamente. E se tem roupas que contam a história das pessoas, normalmente as pessoas compram onde? Na Elegante. Na Eleganto. É por estilo e confiança. Por estilo e confiança. Cheio de promoções lá para você encontrar o seu estilo, né? Porque ela tem todos os estilos. Não tô comparando com aquela que faz um merchanzinho parecido aí, né? Tem todos... Não. Mas ela tem todos mesmo. Tem todos os estilos. Do carnaval ao tradicionalismo. Do carnaval ao tradicionalismo. Nós atuamos em todas as áreas, né, Eleganto? A Eleganto é demais, né? A Eleganto, ela nos surpreende aqui no Pod, né? Falo nós porque ela nos surpreende aqui no Pod com presentes, às vezes, né? Camisa da escola de youtubers. De arte e criação é fantástico. É fantástico. Né? Nos surpreendem com algumas criações assim bem diferenciadas ali, né? A gente às vezes está fazendo um podcast aqui, quando vê, puf, né? Uma frase de um convidado aparece. Eu gosto daquela camiseta. Eu não sou habeas corpus para te dar essa liberdade. Viu só? Não, é incrível. E sem contar que está acompanhando aí umas tendências aí, né, do carnaval, das datas comemorativas, né, Dia dos Pais, né, Dia das Mães, né? Então está acompanhando todas essas tendências aí, que é como normal de uma loja, né, online ou de uma loja física, né, é acompanhar essas tendências. E quando nós estávamos lá no Bambas, cobrindo o lançamento do tema do Samba Enredo, o pessoal viu eu com a camiseta do Sem Minhas Palavras e tava comentando, né? Lá do Sem Minhas Palavras tem aquelas camisetas com aquelas frases bacanas. Aí quase que eu me virei, pode entrar lá e fazer a compra, que o frete é por minha conta. Óbvio. Cuidado, hein? Porque Tem gente que vai chegar a conta aqui, hein? É que acima de um valor, é verdade. o frete é... 299, frete né? liberado. Frete grátis. Né? E a entrega, tu pode acompanhar a entrega. Acompanha a entrega, chega normalmente antes do prazo, né? Embalagem ecológica, né? Bem importante isso aí. E se você quer acessar aí, eu achei que você quer, porque você vai achar o seu estilo lá. Eu já achei o meu, o Zé já achou o dele. Então, www.lojaeleganto.com.br. Lá você vai encontrar camisetas das mais diversas. Então, frases de memes, né? Educacionais, frases que envolvem profissões e essas especiais aí do carnaval, né? E outras engraçadas também aí que você vai encontrar. Ou até se é uma
uma coisa mais séria. Tem também na Eleganto, coisa séria também. Porque na Eleganto trabalha com religião também. Tem camisas cristãs lá, né? E achei camisetas, né? Camisetas cristãs lá também. Então acessa lá www.lojaeleganto.com.br e vai lá procurar o seu estilo, porque ele tá lá, porque a Eleganto é puro estilo e confiança, Zé. E eu, como modelo da Eleganto, carrego mais a beleza junto com a elegância. Olha aí. Além da Eleganto, só pra gente lembrar o pessoal, tem a Escola para Futuros YouTubers, que tá aí para você fazer a inscrição, para você conhecer primeiro o espaço aqui, né? Fica dentro da empresa Espaço History, né? Que gerencia não só o nosso podcast aqui, mas também alguns cursos, entre eles o curso da Escola para Futuros YouTubers, que trabalha diretamente com o quê, Zé? Com habilidades, né? Desenvolver habilidades nos jovens, né? A gente gostaria que saísse um youtuber aqui da escola, Com certeza. mas a gente pensa na habilidade futura desse profissional que vai chegar no mercado de trabalho, né? Vai saber se portar diante de uma câmera, abrir uma reunião online. Com certeza. Embasamento para que ele possa ser um profissional qualificado. Né? E aí, aqui tem um diferencial, né? O cara que vive isso daqui pode ser uma pessoa de até 18 anos, né? É o limite de idade, né? Por enquanto, né? E porque a procura para idades mais avançadas que 18 anos já tem bastante, né? Tu imagina como soa bem num currículo isso, né? Uhum. Com certeza. E aí, aqui ele vai aprender diretamente com profissionais de cada área, né? Não é um curso à distância, é um curso presencial e com profissionais de cada área. Da maquiagem, do roteiro, Fotografia. tudo profissionais de área. Profissional da fotografia, profissionais do audiovisual, né? E aí uma infinidade de profissionais que vão, né, colocando conhecimento para esses jovens aí, que de repente eles não tinham na sua bagagem, né? Isso é muito importante. Então acessa lá www.escolaparafuturosyoutubers.com.br www.escolaparafuturosyoutubers.com.br Acessa lá e dá uma olhadinha, vai lá, coloca no preenchimento, chama no WhatsApp, né? Mais fácil, chama no WhatsApp e marca uma hora aqui, vem tomar um café com o pessoal aqui para poder conhecer a escola. Certo? E aí, Zé? Feito o merchan? Feito. Então, mestre, é como eu chamo carinhosamente ele quando encontro no corredor, né? Uma palavra, uma frase que defina esse momento aí. Olha, se eu for dizer em uma palavra, melhor uma frase, assim, formular bem isso, né? Ou só finalizar. É que a gente precisa encarar também que a vida tem seus fins e não ver isso como algo negativo, né? Ver isso pra gente ter um trampolim, uma possibilidade, ou um álibi, ou algo que a gente possa usar como desculpa, pretexto pra amar mais, sabe? Dizer o quanto que a gente gosta de estar com as pessoas, quanto que é importante. Então, trabalhar com a morte me fez pensar um pouco disso, né? De que a gente pode amar melhor as pessoas, sabendo que a vida é finita, e de que a gente precisa falar sobre isso, né? E de que é importante a gente falar sobre isso. E isso nos reverbera positivamente na nossa vida. Saber que ela é finita, a gente vai se despedir de um jeito mais agradável. Os nossos fins não vão ser indiferentes, a gente vai sofrer também. Não quer dizer que a gente pensar com isso a gente vai deixar de sofrer. Mas pensar que o sofrimento ele pode ser encarado como uma forma de ter mais fortalecimento e principalmente honrar a história da pessoa pela qual vivenciamos o fim. Agora na perspectiva da morte, né? Mas pensar que a gente vive com tanto medo da morte que quando ela vem pra nós, a gente já não existe mais, sabe? Quando ela vem de fato pra nós. Ela vem pra nós de formas assim, na trave, ó. Desemprego, término de relacionamento, ou a gente perde um amigo, um familiar importante, um ente querido. Mas pra nós, assim, ela chega desses jeitos de forma indireta. Mas quando ela chega diretamente, a gente não tá mais aqui. Então, no fundo, a gente tá só convidando gente pra ir pro nosso velório. Mas com isso a gente faz uma construção de boas amizades, boas relações. E assim a gente vive menos pior. A gente vive melhor. Que show. Cara, esse papo aqui, a gente ficar aqui, a gente vai ficar horas aqui, né? Porque tem papo, se a gente for pegar uma pergunta emenda na outra, emenda na outra, emenda na outra, né? E a gente vai ir longe. Não, e assim, ó, já entramos no luto hoje, né? Claro. Esperando a volta dele. Com certeza. E vai chover de perguntas, porque as pessoas, né, Com certeza. Legal. têm curiosidades sobre a morte. Nos comentários, nos mandam via WhatsApp, né? É. Então, se você tem dúvida aí, bota no comentário aqui embaixo.
E aí a gente vai ter a segunda parte, em outro momento. O horário que o programa vai ao ar e o dia da semana. Quarta-feira, 19h30. E- Tradicional já. E o likezinho para nos ajudar. Com certeza. Se você está aí nos acompanhando, aproveita, tem um botãozinho aí do like, dá aquele like, ou o joinha, né? Como costumam dizer, né? O joinha. E não se inscreve, não se esqueça de se inscrever. Não, se inscreve não. Sabe? A inscrição tá tão presente dentro de mim que não se inscreve. Se inscreve no canal, né? Porque é importante se inscrever, recebendo você receberá notificações do nosso episódio futuro, né? Então, se você está vendo agora o episódio aqui com o Jefferson, futuramente você vai ver outros episódios de outros assuntos que tem uns aí que, né, polêmicos vindo por aí também. Aí a gente gostaria de que você seguisse o seu conhecimento. Na verdade, o nosso intuito aqui, quando a gente está preparando o material aqui, preparando a nossa base para um pod, é agregar conhecimento, né, nas pessoas, seja qual for, né, de qual segmento, de qual área. Então, dá uma inscriçãozinha ali que você vai receber a notificação. Se for interessante para você, você pode curtir, pode se deliciar com esse episódio. Hoje falamos sobre morte, mas entendemos que a morte realmente não é o fim de tudo, né? Não é o fim de tudo. E deixar as pessoas espertas com o programa do Dia das Crianças, né? Ó, vem o episódio do Dia da Criança, hein? Vamos ficar ligado aí que vai vir uma notificação para você aí. Sabe qual é o meu medo? É que no meio do programa elas peçam um pix pra nós. Mas elas vão pedir. Com certeza. A minha filha tá acostumada. Tem 6 anos, o vô dela passa e ela diz, vou trabalhar. Vô, pix. Pix. Ô, mestre, Nessa idade, já, 6 anos. a frase que eu mais gosto dessa juventude, assim, é em 10 vezes. Tá, mas 10 vezes não precisa pagar? Pega tudo. Não, é brincadeira. Tá louco. Querido, quero te agradecer. Eu que agradeço. Agradecemos aí a participação. Né? Muito obrigado. Ter disponibilizado o teu tempo para vir aqui. Né? E futuramente, com certeza, queremos a tua presença novamente aqui para discutir sobre esse assunto, até sobre celebrações também, que é tão legal, né, de casamento. A gente comentou aqui por cima, mas, né, que são coisas que são importantes. E tem pessoa que tem dúvida aí. E o nosso intuito, como eu falei, é instruir, é tirar a dúvida, é trazer um material legal para o pessoal. E se quiser também fazer um casamento, é só me chamar. E vai aparecer aqui embaixo os teus contatos. É J_Fornick. Fornick. Muito bem. J_Fornick. Primeira tônica. Acentuação, né? Fornick. Muito bem. Então, muito obrigado se você assistiu até aqui. Não esqueça de comentar, né? Porque se você comenta ali, a gente consegue responder para você. Ou se você quiser nos mandar um WhatsApp através do nosso WhatsApp da empresa, do Espaço History, também não tem problema. Você pode acessar lá e a gente vai respondendo para você na medida do possível. Se for uma questão muito específica, direto do nosso convidado, a gente vai passar para ele para responder toda a situação. E aí, no próximo episódio, retorno. Aguardem aí, então. Um abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.